Quer apresentar? Bom, pessoal, bom dia. A gente está começando nosso top 10 hoje sobre TARS de longa duração, com a apresentação do nosso R1 Miguel e a participação, nossa honra de receber aqui o doutor Estevão Portela, que é mestre e doutor em doenças infecciosas e parasitárias pela UFRJ, médico pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz e membro do Comitê Técnico Assessor para Terapia Antirretroviral em Adultos e Adolescentes. Estevão, muito obrigado pela sua participação. É uma honra ter você aqui, meu amigo. E Prazer é espero meu. que a gente possa ter bastante uma discussão proveitosa. Vou deixar você e o Miguel aqui. Deixa eu só projetar a tela. Vai lá, Miguel. Estevão. E, Estevão, conforme você for querendo fazer intervenções, fique à vontade, viu? Tá joia, tranquilo. Depois é só falar aí, tá bom? Bom dia, meu nome é Miguel, sou R1 de Infectologia aqui do HUB. Hoje eu vou apresentar o top 10 sobre TARS de longa duração. Meu orientador foi o Dr. Estevão Portela. Tá. Beleza. Beleza. Espera para iniciar isso. Bom, eu trouxe hoje 5 artigos sobre esse tema. Primeiramente, vamos falar do uso da TAV como tratamento mesmo. E no final, eu trouxe também um artigo do uso de ARV como PrEP de longa duração também. O primeiro artigo que a gente trouxe foi o Atlas 2M. Foi um artigo trazendo o uso de cabotegravir e rilpivirina como tratamento de longa duração. Bom, primeiramente, o autor coloca as dificuldades na adesão do tratamento com o uso de pílulas, mesmo com o uso de Dovato, uma pílula só. O paciente esquecer de tomar as pílulas, também dá perda do sigilo da doença que o paciente sente em ter a pílula em casa, no comprimido. A falta de local para guardar comprimidos também, que todos esses artigos também focam bastante nos pacientes com mais dificuldade, tanto habitacional quanto em manter o sigilo da doença. Em 2021, a FDA aprovou a combinação de dois ARV injetáveis, o cabotegravir e a rilpivirina, para pacientes que já estavam em supressão viral. Inicialmente, eles tinham aprovado a cada 4 semanas e, posteriormente, foi aprovado também a cada 8 semanas a aplicação. Esse estudo ele visa comparar a eficácia, a segurança e a adesão ao tratamento dessas duas formulações, com a aplicação a cada 4 e a cada 8 semanas. Foram feitos em adultos que já estavam em uso de TAV oral sob supressão virológica. É um ensaio clínico de fase 3B, multicêntrico, aberto, randomizado e de não inferioridade. Foram 13 países, são esses citados na tela. Os pacientes foram recrutados, esse que é o Atlas 2M, eles já foram recrutados de um estudo anterior, do estudo Atlas, que eles já recebiam cabotegravir e rilpivirina, ou TAV oral. Também foram recrutados novos pacientes que estavam em uso de TAV oral. Os pacientes deveriam receber o regime que eles estavam em uso por pelo menos 6 meses, sem falha virológica, mantendo uma supressão e não ter mutações associadas à existência de inibidor da transcriptase reversa, não nucleosídeos ou nucleosídeos, exceto pela mutação Cas3N. Bom, então foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo ia usar o cabotegravir 600 mg, mais rilpivirina 900 mg, injeção intramuscular a cada 8 semanas, enquanto o outro grupo ia usar uma dose um pouco menor a cada 4 semanas. No caso dos pacientes que foram recrutados agora, ou que estavam em uso de TAV oral anteriormente, do Atlas, e não tinham exposição prévia a esses dois fármacos, eles receberam primeiramente um tratamento de indução por 4 semanas com as 2 drogas por via oral diário, para avaliar a tolerância do paciente aos medicamentos.
Depois disso, era realizada uma dose inicial, meio que de indução, com essa dose de 600 mais 900 miligramas, antes da manutenção de cada grupo. Esse aqui é o desenho do estudo, né, de onde os pacientes vieram, né, que vieram alguns pacientes do estudo Atlas e os de resultados da população. Caso não tivesse sido feito, nunca tivesse usado essas duas fármacos, seria feito um uso oral por um tempo para avaliar como o paciente ia se adaptar e depois dividido nos dois grupos. No caso de suspeita de falha virológica, eram realizados testes de resistência fenotípica e genotípica, por sequenciamento de Sanger, para transcriptase reversa, protease e integrase. Era também realizado um questionário de satisfação nas semanas 24 e 48, ou caso o paciente saísse do estudo também nesse momento. Trabalhar como foi a aceitação do tratamento. O objetivo primário, nas 48 semanas do tratamento, era a proporção de pacientes com falha virológica, que ele colocou como carga viral maior ou igual a 50 cópias. O desfecho secundário era a proporção de pacientes com supressão virológica, uma carga viral menor que 50. De outros desfechos secundários que os autores colocam, proporção de pacientes com falha virológica, incidência de resistência emergente ao tratamento, por isso que eles iam fazer todos aqueles testes no final, e os valores e mudanças, tanto na carga viral quanto no CD4. A margem de inferioridade foi definida em 4%. A não inferioridade no grupo de 8 semanas em relação ao grupo de 4 semanas. Como é um estudo de não inferioridade, ele colocava que o tratamento a cada 8 semanas seria considerado não inferior de 4 semanas se a taxa de falhas virológicas, no limite de intervalo de confiança de 95%, fosse menor que 4%. Ele coloca essa diferença porque mesmo ele falhando mais, vamos dizer assim, o fato dele ter uma posologia mais favorável ao paciente, a cada 8 semanas, seria aceitável. Isso na população com intenção de tratar exposta. Tá? Bom, foi entre o dia 27 de outubro de 2017 e 31 de maio de 2018. Os pacientes foram selecionados. No grupo de 8 semanas, foram 522 pacientes. No grupo de 4, foram 523. Do total, 391 já receberam as drogas previamente, não precisaram fazer aquele mês de indução de uso das drogas orais. 78 descontinuaram o tratamento, 36 no grupo de 8 semanas e 42 no grupo de 4 semanas. E houveram poucos casos de abandono devido a efeitos adversos nos dois grupos, e os também foram semelhantes dos dois grupos à quantidade. Aqui é só uma tabela mostrando os participantes selecionados, né? 1.141 triados e o total no final, né? 524 no grupo de 8 semanas, 525 de 4 semanas. Isso aqui já na randomização, não quer dizer que todos continuaram o estudo. Então, aqui a gente vê aqui que diminuiu um pouco, né, os pacientes que descontinuaram o tratamento. Aqui são só as características dos pacientes. Então, bom, e os resultados? Na semana 48, 9%, 9 dos pacientes, os 522 pacientes, deram 2%, né, do grupo de 8 semanas, e 5 participantes do grupo de 4 semanas apresentaram uma falha virológica. De novo, como depois, né, maior ou igual a 50 cópias. Uma diferença de 0,8 entre o grupo de 8 semanas e o grupo de 4 semanas. Então, do desfecho secundário, 492, 94% do grupo de intervenção do grupo de 8 semanas e 489 do grupo de 4 semanas tiveram sucesso terapêutico, uma carga viral menor que 50 cópias. Também uma diferença de 0,8. Aqui é só uma tabela mostrando os pacientes propostos, os pacientes em tratamento. Na primeira coluna de números, os pacientes a cada 8 semanas, na segunda a 4 semanas, e a diferença em proporção entre eles. Com os casos de falha virológica. Tiveram 10 casos de falha virológica, 8 casos no grupo de 8 semanas e 2 casos no grupo de 4 semanas. A maioria desses, 7 no total, não tinha exposição prévia aos fármacos utilizados. Quanto ao grupo de 8 semanas, que alguém está mais focado, 5 dos participantes não tinham mutações associadas à resistência ao inibidor de transcriptase. Ele coloca
essas mutações aqui, como as principais que ele pesquisou, nas amostras de base, né? Aquelas amostras que foi coletado dos pacientes durante a randomização. No momento da falha virológica, já na frente do estudo, 6 dos participantes desse grupo tinham mutações associadas à resistência à ribavirinina e 3 tinham mutações que não estavam presentes de base. Quanto a efeitos adversos e tolerabilidade, o tratamento foi bem tolerado nos dois grupos, dependente do tempo. A maioria dos efeitos adversos foram leves ou moderados. A maior parte, isso vai vir praticamente todos os artigos que a gente vai apresentar, a maior parte dos efeitos adversos é no local de aplicação da injeção, uma injeção intramuscular. Mas também alguns pacientes apresentaram nasofaringite e infecção de via aérea superior. 25 total dos participantes cessaram o tratamento devido a efeitos adversos e houve uma morte por sepse em um participante do grupo de 8 semanas. Mas ele foi por causa de uma pancreatite severa que ele teve, que evoluiu em óbito, mas os autores não acreditaram que não tinha uma relação com o medicamento. Foi um investigador do estudo, mas que não estava relacionado, foi um investigador externo para comprovar isso. Aqui são os efeitos adversos que apresentaram durante o estudo. A grande maioria foi reações locais mesmo. Aqui também a incidência de efeitos adversos, em vez de mais escuro, é o grupo a cada 8 semanas, em vez de mais claro, a cada 4 semanas. O Atlas é isso. Algum comentário, professor? Sim, rapidamente, só para contextualizar, gente. Então, o Atlas 2M, ele é um estudo posterior ao Atlas inicial, né? Não sei, desculpa, talvez eu tenha colocado num ponto, vocês já tenham discutido isso antes, mas enfim, eu vou só fazer um breve comentário. O Atlas inicial foi o estudo que justamente comparou 4 semanas versus a manutenção da terapia oral, e o Atlas 8 semanas, baseado em estudos anteriores, principalmente o LATER, tentando trabalhar a ideia de estender um pouco esse prazo para 8 semanas para facilitar. Um dos grandes desafios que a gente vai ter na implementação, não só do cabo HILP quando chegar, mas do cabo profilaxia que está chegando, né? É justamente essa ideia de como aplicar, né, de como levar o serviço de saúde à pessoa, a pessoa ao serviço de saúde com essa regularidade. Então, evidentemente, 2 meses coloca um desafio menor do que a aplicação mensal, né? Embora a aplicação a cada 2 meses seja um volume um pouco maior, talvez trazendo um pouco mais de desconforto, isso é plenamente, provavelmente, recompensado por essa extensão. Tem umas coisas específicas de metodologia quando você vai trabalhar com não inferioridade. Não inferioridade é um conceito curioso, né? Porque, na verdade, ele é um conceito que é baseado no intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança não pode superar um determinado ponto. Então, tem situações, por exemplo, tem estudos, não aconteceu nesse, né? Mas tem estudos, aconteceu, por exemplo, no Ardent, o ACTG 5257, em que um braço foi estatisticamente diferente do outro em relação à eficácia, ou seja, foi aparentemente ligeiramente superior, porém, foi possível mesmo assim comprovar a não inferioridade, porque esse limite de confiança ficou restrito a um ponto abaixo do cutoff do não inferioridade, que no caso de estudos para início de terapia costuma ser 10%, no 10 a 12%, no caso desse estudo que você mostrou, costuma ser em torno de 4%. Né? O FDA exige que em estudos de switch, pacientes que já estão suprimidos, né, o intervalo para não inferioridade não seja acima de 4%. No máximo, você justificando muito, chegando a 6%. Porque não se admite muito que um paciente que já está suprimido, que tem 2% só de chance de você diminuir, né, de você falhar, essa chance vá para 6%, né, que seria o intervalo de 4%, mais ou menos, acima de 4%. Porque isso é triplicar a chance dele falhar. Então, normalmente, os intervalos de confiança de pacientes que já estão indetectáveis, o intervalo para não inferioridade costuma ser mais estreito. A tua margem de aceitação para falhar mais do que o tratamento controle deve ser mais estreito. Né? Então, todo o cálculo do teu tamanho amostral tem que ser baseado nisso, e por isso que, muitas vezes, o N tem que ser muito grande, né? Porque, evidentemente, quanto mais estreito tiver que ser o seu intervalo de confiança,
maior a necessidade de que o teu tamanho amostral seja grande, como é o caso desses estudos. Mas, especificamente, o Atlas 2M mostrou muito pouca falha virológica, né, e mostrou uma tolerabilidade muito grande. Mas é óbvio, e esse é um outro ponto importante, que se a gente está falando de um estudo desenhado para investigar uma terapia long-acting, uma terapia injetável, é óbvio que o teu recrutamento você vai seduzir mais pessoas que já estão, na verdade, predispostas a ir para esse tipo de estratégia. Você não vai conseguir recrutar um paciente que tem medo de agulha, evidentemente. Então, já são pessoas que estão na expectativa desse tipo de tratamento e por isso que também a qualidade de vida aumenta, porque a pessoa se sente atendida diante das suas expectativas, coisa que não se pode dizer da população em geral. Evidentemente, isso não pode ser transposto para você falar, bom, se eu der cabotegravir e Rilpe para todo mundo agora que vive com HIV, a qualidade de vida vai melhorar, não necessariamente. Mas tem uma coisa muito curiosa que acontece com qualidade de vida, com terapia antirretroviral e necessidade de droga contínua. A gente sabe que para um comprimido por dia, não, uma pílula uma vez por dia, a gente está batendo no teto em termos de eficácia. Seja com Dovato, seja com Biktarvy, a gente não vai conseguir provavelmente subir muito mais do que isso. A eficácia já é muito alta, a tolerabilidade já é muito boa e a segurança a longo prazo também. Mas, fundamentalmente, tem um grupo de pacientes que vivem com HIV que realmente não consegue mais, seja por esgotamento, porque não aguenta mais tomar remédio há tanto tempo, seja pela questão de que a medicação lembra ele o diagnóstico do HIV, não consegue mais ou não tem mais possibilidade, não se sente mais confortável de ficar tomando remédio todo dia. E é curioso que essas mesmas pessoas podem estar tomando remédio para pressão todo dia, podem estar tomando remédio para açúcar todo dia, mas o HIV elas não querem. Isso tem que ser respeitado. Então, de uma forma geral, essas estratégias long-acting são uma estratégia, assim, a gente não sabe quando que a gente vai chegar à cura. Mas esse caminho atual é um caminho que, pelo menos, faz com que as pessoas possam ficar longos períodos sem pensar em tomar medicamento, sem pensar especificamente todo dia nessa questão que algumas pessoas não conseguem separar, né, da medicação do HIV, do próprio HIV, e das próprias situações que ligam ao HIV. O estigma que ainda existe, né, a questão, enfim, outras questões de adaptação psicossocial ao tratamento. Então, na verdade, esse desenvolvimento dessa estratégia é uma coisa muito importante, né, e que vai levar, certamente, ao acolhimento e à melhora da vida de pessoas que, até o momento, mesmo com toda a simplificação que a terapia antirretroviral trouxe, ainda não conseguem se adaptar e se adequar a esse tratamento. É óbvio que, como foi dito, o Atlas 2M tem uma particularidade, que é o fato que ele já recrutou uma boa parte dos pacientes que vinham em uso de cabo e Rilpe a cada 4 semanas. Então, para essas pessoas, realmente não tinha nada a perder, né? Ou ia ficar nesse esquema ou ia passar para 2 em 2 meses. E como foi mostrado, a qualidade de vida, de uma forma geral, evidentemente aumenta as pessoas que tomam remédio injeção todo mês para injeção a cada 2 meses. E outro ponto importante que foi citado foi o fato de que não houve, para efeitos, a descontinuação por efeitos adversos foi algo extremamente infrequente. Então, realmente uma medicação muito bem tolerada. Tem alguns aspectos associados à resistência, né, que também são interessantes nesse grupo, que justamente é o fato de que esses pacientes podem, já sendo expostos à nucleoside lá atrás, né, ter selecionado mutações para neoanálogos, como foi o caso, né, inclusive para rilpivirina, a 188, etc. Tem um aspecto importante, que eu acho que você vai citar mais na frente, que a K103N, que é a nossa mutação mais frequentemente associada à resistência transmitida do HIV, ela não impacta a rilpivirina. De uma forma geral, nem é considerado um critério de exclusão para os estudos de cabo e rilpe. Né? Mas essas outras mutações que apareceram nesse grupo de pacientes, sim, impactam e podem realmente ter levado a um maior risco de falha, já que nesse tipo de situação o cabotegravir ficou muito sem parceiro, né, para ser junto com a rilpivirina para manter a supressão viral. Prometo que eu vou falar bem menos nas próximas, tá, gente? É porque essa, como foi a primeira, eu resolvi colocar algumas coisas. Não problema nenhum, não. Bom, o próximo artigo, essa meta-análise,
foi lançado esse ano também, comparando a segurança e eficácia entre o Cabivil e contra o TARV oral padrão. Primeiramente, na introdução, o autor coloca, né, que 77% dos adultos, 57% das crianças que vivem com HIV recebem TARV totalmente, o que dá 9,2 milhões de pessoas vivendo com HIV sem acesso ao tratamento. De novo, todos os artigos vão focar muito nisso, mas que a adesão oral, a adesão à terapia oral ainda é um desafio, seja por fadiga terapêutica, estigma do paciente. E o objetivo desse artigo aqui é avaliar a eficácia e segurança dos TAVs de prolongação injetáveis contra a terapia oral padrão. Uma revisão sistemática com meta-análise nas bases de dados PubMed, Embase e pelo Clinical Trials, os termos que foram pesquisados. Bom, a população analisada era de pessoas vivendo com HIV e a intervenção seria o uso de TARV de longa duração. De início, ele coloca o cabotegravir, lenacapavir e islatravir. Mas a gente vê que durante a pesquisa, pelos artigos encontrados, ele foca só no cabotegravir e o pivirina. O desfecho foi eficácia e segurança após 48 semanas, avaliando supressão viral, efeitos adversos, novamente surgimento de resistência associada ao tratamento e mudanças laboratoriais, principalmente no LDL, na glicose e no CD4. Os artigos encontrados foram 1.523 registros. Entre essas três bases pesquisadas, foram removidos 962 duplicados, então 562 foram avaliados baseados no título e pelo abstract. Uma revisão completa do texto em 109 registros, e ao final disso tudo, foram escolhidos 6 ensaios clínicos randomizados que foram incluídos na meta-análise. Eles foram publicados entre 2017 e 2024, com um total, juntando todos eles, de 2.829 participantes. Como eu tinha falado, mesmo ele pesquisando os outros TARV antes, os outros tratamentos de longa duração antes, foi focado só em cabotegravir e ribavirin com diferentes esquemas de TARV oral em comparação. Aqui é só uma tabela mostrando os artigos selecionados, as exclusões, e aqui os 6 artigos escolhidos. A gente vê até, ali no meio, a gente vê até que o Atlas está no meio, que são os artigos mais importantes sobre isso. Todos que a gente vai pesquisar, que eu estava pesquisando, esses aqui apareciam. Bom, quanto ao resultado no final, o TARV de elongação foi não inferior ao tratamento padrão da supressão viral, com uma comparação entre 91,5 vezes 91,4, com uma diferença de risco igual a zero. A diferença de risco é uma medida que é usada em meta-análise em ensaios clínicos para comparar a proporção de pacientes que atingem determinado desfecho. No caso aqui, a gente está comparando a supressão viral. E isso aqui da supressão viral tem uma alta qualidade de evidência. O TARV de elongação também foi não inferior em relação à falha virológica, igualmente com uma diferença de risco igual a zero, mas aqui já tem uma qualidade de evidência moderada. Aqui é só um forest plot mostrando os diferentes artigos, comparando aqui a diferença na supressão virológica. A gente vê ali que fica em zero, variando entre menos 0,03 e 0,02. Quanto ao surgimento de resistência a inibidores de integrase, o TARV de elongação, os TARVs de elongação foram associados ao maior risco, novamente. Em pacientes com falha virológica, foi uma diferença, né, de 57% contra 9%, também com uma qualidade de evidência moderada. Mas, em comparação ao número total de pacientes, uma diferença de 0,07% contra 0%. Isso dá um risk ratio de 3,81, de novo, com intervalo de confiança de 95%, com P igual a 0,03. As mutações mais comuns associadas a essas resistências foram o Q148R, o N155H e o K148K. E, novamente, um forest plot mostrando só essa diferença no risco e surgimento de mutações ligadas à resistência. Aqui mostra esse gráfico que mostra, né, a diferença entre o TARV de longa duração em azul e o TARV oral padrão em rosa. Na primeira ali, a gente vê a
proporção, né, de pacientes com supressão virológica, com a carga viral menor que 50, vê que tem uma diferença bem pequena, sem diferença estatisticamente significativa. Na segunda é quanto à falha virológica, desse menorzinho aí. E no final, o surgimento de mutações ligadas à resistência. Quanto aos efeitos adversos, houve um aumento significativo dos efeitos adversos, de 92,4% na tábua de longa duração contra 73,6%, que é esperado também, porque o paciente, em vez de estar usando comprimido, está levando uma injeção todo mês ou a cada 2 meses, né? Mas também com uma moderada qualidade de evidência. E mesmo se excluindo os efeitos adversos relacionados à reação do local de aplicação, que são os mais comuns, ainda assim eles apresentaram uma maior quantidade de efeitos adversos, de 80,4 versus 72,6, também com moderada qualidade de evidência. Só nos pacientes que estavam usando o citarro de longa duração, a porcentagem de pacientes que tiveram reação do local de administração foi de 83%. A grande maioria dos pacientes ia ter uma reação, mas isso já tem uma baixa qualidade de evidência entre os artigos. Também de longa duração, né? A apitegromab foi associado ao aumento nos níveis de LDL em 0,22 milimol por litro, e um menor aumento de CD4, de 21,6 células, quanto ao CD4 já é uma qualidade de evidência alta. E é só comparando os efeitos adversos. Primeiramente, no início, esse primeiro os efeitos adversos leves ou moderados, e o segundo também, mas excluindo as reações do local de aplicação. E o último, ele é aquele menorzinho, os efeitos adversos que levaram a descontinuar o tratamento. Ainda nas alterações laboratoriais, não tiveram diferenças significativas em relação à glicose ou à mudança de peso, e não tiveram diferença significativa na supressão viral entre os estudos que iniciaram o tratamento com TAV de longa duração ou que trocaram para esse tratamento durante o estudo. Quanto ao risco de viés, o autor coloca no final, 5 estudos desses 6 tiveram baixo risco de viés, e só um deles tiveram algumas preocupações. É um trial controlado, randomizado, open label, mas, segundo o autor da meta-análise, falta informações sobre se houve alguma mudança no tratamento pela própria forma como o estudo foi conduzido. Então, não teria muito como falar essa mudança de tratamento pelo desenho do estudo. Ele coloca essa tabelinha aqui também só para mostrar todos os artigos, né? São 6 artigos. No Latitude, ali, a gente vê que tem algumas preocupações quanto a isso. Quanto à qualidade de evidência, ela foi alta em 5 desfechos. A supressão virológica, carga viral menor que 50, efeitos adversos levando à descontinuação do tratamento, incidência de hipertensão, mudança do CD4 nesses pacientes e mudança nos níveis de glicose, que a gente tinha comentado, moderada nesses 6 desfechos. O mais importante aqui seria o surgimento de resistência aos NSTI, efeitos adversos leves a moderados, mudança de peso, de LDL, a falha virológica com a carga viral maior ou igual a 50, e os efeitos adversos excluindo reações locais. E o único desfecho com uma qualidade de evidência baixa foi quanto a reações no local de injeção. Bom, nas limitações dessa meta-análise, o autor coloca que uma delas é a inclusão apenas de estudo com baixo risco de viés, isso restringe a abrangência das descobertas. A eficácia também foi avaliada somente até 48 semanas entre todos eles, não sabe se teria alguma diferença após esse período. E uma alta heterogeneidade entre os estudos, mesmo com modelos de efeitos aleatórios. Algum comentário sobre essa meta-análise, doutor? Sim, é curioso. Eu confesso que eu estou ficando, assim, é super importante, sem dúvida, né? Mas eu estou um pouco com um pouco de prevenção contra a meta-análise de uma forma geral, porque a gente vai ser inundado, e já estamos sendo inundados por meta-análise, né? Porque ficou muito fácil fazer meta-análise com inteligência artificial. Então, atualmente, o que mais se vê é meta-análise, né? O que as pessoas publicam de meta-análise é uma loucura.
Mas é claro que um estudo desse, quando está falando de uma nova estratégia, uma meta-análise é algo de muito importante. Eu não sei se você ainda tem a apresentação do Flair, não? Do Flash, sim, o motivo. Tá, então beleza. Então a gente vai falar do Flair daqui a pouco, porque tem alguns aspectos específicos. Mas o que eu queria colocar primeiro é em relação ao evento adverso. Né? Eu ia falar do Flair, mas vou falar já agora. Normalmente, como você mencionou, um evento adverso, independente se você vai passar por uma medicação injetável, você pode estar passando por uma coisa muito mais simples. Né? Foi o caso, por exemplo, de um estudo há um tempo atrás que estava trocando paciente em uso de IPR, né, com esquemas complexos, para um comprimido único com dolutegravir, abacavir e lamivudina. Né? E esse estudo, mesmo esse estudo, foi o Striving, né, houve muito mais efeito colateral no braço que trocou. Isso é absolutamente esperado. Todo estudo de switch, você vai encontrar mais evento adverso no braço que troca, mesmo que você troque por uma coisa muito mais simples. Porque evento adverso em estudo clínico, e novamente, me desculpa se eu estou repetindo algo que vocês já conversaram várias vezes, é tudo que acontece após a inclusão do paciente no estudo. Então, se o paciente tem diarreia por causa do IP, isso não é um evento adverso, porque ele já tinha no momento de inclusão do estudo. Isso é considerado uma condição de baseline. Então, não vai ser um efeito adverso. E é difícil que um efeito adverso apareça a determinada medicação depois de 6 meses, 1 ano. Né? Então, normalmente, o evento adverso vai ser sempre mais frequente no braço do switch, mesmo que seja um switch mais bem tolerado de uma maneira geral e mesmo que seja um switch mais fácil de tomar de uma maneira geral. Por isso que os estudos costumam embutir, estudos de switch que querem introduzir uma nova estratégia, costumam introduzir junto um estudo de qualidade de vida, para mostrar que mesmo que o efeito colateral aumente o risco, a qualidade de vida melhora porque você abandona os eventos adversos que você vinha sentindo com as outras medicações que não são computadas durante o estudo como evento adverso. Então, esse é um ponto que foi levantado nessa meta-análise que é importante frisar. E você citou um estudo que eu, como acho que não vai entrar, porque eu acho, inclusive, que não foi publicado, é importante frisar, que é o Latitude. Latitude é um estudo da base da CTG e que... o Latitude não entrou na tua apresentação, entrou? Não, entrou não. Porque eu acho que não foi publicado ainda. E que tem uma característica muito específica, porque até então vocês vão ver no Flair, vão ver no Atlas, um estudo que é desenhado para uma população específica, uma população majoritariamente branca, majoritariamente homem, e que, na verdade, está simplesmente cansado de tomar medicação e quer passar por uma coisa mais simples. Né? O que começou a se trabalhar a partir desses estudos iniciais, seja no estudo que você vai apresentar, que é o estudo do WAD 86, na Enfermaria 86 de São Francisco, seja no MOCA, que trabalhou com adolescente, o IMPACT, e seja no CARES, que trabalhou com uma população da África que tem menos acesso a serviços de saúde, e seja no Latitude, que era uma população com menos adesão, né, que era uma população já com problema de adesão prévia, e tem que primeiro passar por um período de estímulo à adesão para depois passar para cabo ILP, estender essa estratégia de tratamento não só para facilitar a vida de pessoas que já estão bem, mas para, de fato, tentar salvar a vida das pessoas que não estão conseguindo aderir a tratamento nenhum. Né? Então, eu acho que esse modelo, mais arrojado, vamos dizer assim, né, é um modelo que, para mim, me parece bastante interessante. E desde o início, isso vem despertando interesse em algumas pessoas. Né? Será que a gente não pode usar uma estratégia que, inicialmente pensada para simplificar o tratamento, né, para, de fato, salvar a vida de pessoas que não conseguem aderir a nenhuma outra modalidade de tratamento? Então, acho que esse é um ponto importante que você vai falar daqui a pouco, quando você for citar a Enfermaria 86, o estudo da Mônica Gandhi. Isso. Ótimo. Bom, próximo artigo, eu sei que está falando muito de cabotegravir e pivirina, mas eu estou tentando colocar um pouquinho diferente em cada um, tá? Esse aqui ele vai mas é mostrar... normal, né? Até porque é o primeiro que apareceu mesmo para tratamento. Né? Não tem nenhum outro long-acting nesse momento integral para tratamento. Não, nenhum. Ele já fala um pouco depois também do lenacapavir, mas a gente vai falar só para a PrEP. Esse artigo aqui ele é legal também, porque ele mostra o uso em pacientes que já estão em falha virológica. Novamente, eu vou até pular a introdução, que é novamente falando sobre a dificuldade do uso de regimes orais e uma tentativa de simplificar o TAV com o uso do cabotegravir e a rilpivirina.
Esse estudo aqui é um estudo de fase 3, randomizado, multicêntrico, aberto, também de não inferioridade. A diferença dele é que É. os Oi, participantes escolhidos. posso Claro, só fazer um pequeno comentário? Desculpa. É sim, porque, na sim. verdade, esse não é o da Mônica Gandhi ainda, esse é o FLAIR, né? O FLAIR não é pacientes que estão em falha, né? São pacientes, vai começar um esquema de Isso, tratamento para esse né? paciente, Isso, tá? perfeito. E depois vai simplificar. É um esquema de indução e manutenção, né? Ou seja, Isso, pacientes virdês vão começar um tratamento, depois vão passar para manutenção. Perdão. perfeito, perfeito. É erro meu mesmo. Eram pacientes que não estavam em uso de TAV prévio, que já tinham uma carga viral maior ou igual a 1.000 cópias. E eles iriam, como o doutor falou, iam receber essa indução oral, dolutegravir, abacavir, lamivudina, durante 20 semanas, antes de ser trocado para o TAV de longa ação. No caso dos pacientes que tinham efeitos adversos importantes a essas medicações oral ou eram positivos para o HLA-B 5701, eles recebiam dolutegravir mais dois inibidores da transcriptase reversa, que não o abacavir. Bom, depois desse período, né, de uso de TARV oral, os participantes que tinham uma carga viral menor que 50 cópias foram randomizados de 1 para continuar com a terapia oral, que eles já estavam em uso, ou para mudar para o tratamento de longa duração. O tratamento de longa duração foi feito, né, com o Cabiril, e foi utilizado esse método que eu vou explicar agora. Primeiramente, fazer igual naquele estudo anterior, um período usando cabotegravir e rilpivirina durante 4 semanas, via oral diariamente, para avaliar a segurança do paciente e os efeitos adversos que poderiam ter. A partir daí, era feita uma dose um pouco maior, né, de cabotegravir 600 miligramas e rilpivirina 900 miligramas, meio que uma dose de indução. E a partir de então era feita aquela dose menor, de 400 mais 600, a cada 21 ou 20 a 28 dias ali, a 3 a 4 semanas, na segunda e na terceira injeção, e a partir da quarta em diante, a cada 21 a 35 dias. Tinha um aumento também no intervalo. Aqui é um desenho do estudo. Então, os pacientes selecionados utilizavam por um período. Doutor, ele coloca meio que só esse intervalo. É uma janela de tempo. Então, isso, do paciente conseguir. Tem alguns estudos que eles colocam assim uma janela mais curta e caso o paciente perca esse período, tem que fazer uma reindução, sair do tratamento. Por isso que ele deixa essa janela um pouco mais longa aqui. Então, no início, fazer o tratamento oral até alcançar uma carga viral menor de 50, a partir daí são randomizados ou para continuar na fase de manutenção, né, no tratamento oral, ou para fazer essa transição para o cabotegravir e o pivirino, daquele jeito que eu expliquei. Bom, participantes com falha virológica, aí durante a randomização, que são duas cargas virais maior ou igual a 200 cópias, descontinuaram o tratamento proposto. Participantes que iniciaram o TAV de longa duração e descontinuaram o tratamento por quaisquer razões, entraram no acompanhamento de 52 semanas e iniciaram o tratamento alternativo. Eles iam continuar acompanhando eles, mas não usando o TAV de longação. O desfecho primário, a proporção de pacientes com uma falha virológica, né, que ele colocou como carga viral maior ou igual a 50 cópias na semana 48. Desfecho secundário eram participantes com carga viral menor que 50 cópias, não é menor igual aqui, na semana 48. Os outros desfechos secundários, assim como nos outros estudos, falha virológica, resistência fenotípica e genotípica confirmada, contagem de CD4, efeitos adversos das medicações, alterações laboratoriais, adesão ao tratamento e satisfação com o tratamento que era feito com o questionário para os pacientes. Novamente, um estudo de não inferioridade. A margem de não inferioridade era de 6%. Aqui ele também coloca no artigo, no estudo, no texto do artigo, né, que esse limite foi escolhido porque, mesmo se o TAV de longa duração tivesse mais falhas no tratamento na expressão virológica, suas vantagens meio que compensariam essa diferença. Ele coloca uma taxa esperada de 2% de falha do grupo oral, e foi calculado que uma diferença abaixo de 3% seria suficiente para confirmar a não inferioridade com o alto poder estatístico dele. O tamanho da amostra foi selecionado a 90% de poder para confirmar isso com segurança.
Isso foi baseado em considerações clínicas, como satisfação do tratamento e observação direta da aplicação. Isso, as vantagens que seriam, né, do tratamento de longa ação. No total, foram 809 adultos, escolhidos em 108 centros, em 11 países. A indução oral foi iniciada em 629 participantes. 63 desses saíram do estudo antes da randomização, principalmente por falha na eficácia, né, que não conseguiram alcançar aquela carga viral abaixo de 50. Dos 56, dos 566 randomizados, ficaram 283 em cada grupo. Durante a fase de manutenção, 25 dos pacientes do grupo de longa ação e 22 do grupo oral saíram do estudo, principalmente por efeitos adversos ao tratamento. Essa primeira tabela é só mostrando os participantes que foram escolhidos para o estudo, desde a triagem lá no início até a randomização nos dois grupos. E aqui as características dos participantes. Quanto aos resultados, aqui já na semana 48, o desfecho primário, uma carga viral maior ou igual a 50, aconteceu em 6 participantes do grupo de longa ação, equivalente a 2,1% desse grupo, e em 7 participantes do grupo oral, com uma diferença ajustada entre os dois de menos 0,4%, intervalo de confiança de 95% também. Quanto ao desfecho secundário, que seria a supressão virológica, uma carga viral menor de 50 cópias, foi de 93,6 versus 93,3, respectivamente ao longa ação e ao grupo oral, uma diferença ajustada de 0,4%, e isso com a não inferioridade confirmada. E colocou... Aqui são os desfechos de eficácia, primeiramente na primeira coluna de números da terapia de longação, na segunda da terapia oral, e a diferença entre eles, a diferença ajustada, o que a gente acabou de comentar. No grupo da longação, sei que está um pouco poluído, 4 participantes tiveram um falho virológico, foi 2,1%. Em um desses participantes, a fase de indução oral tinha sido suspensa porque ela tinha tido um teste de gravidez falso positivo. Então, ao reiniciar o tratamento oral, foi confirmado o critério para falha virológica. O participante foi retirado de utilizar o TAR injetável. Não foi tanto assim pelo tratamento proposto, mas por esse período que ela ficou sem usar a medicação. Quanto aos outros 3 participantes, eles tinham resistência a inibidores da integrase e inibidores da transcriptase reversa, que desenvolveram durante o uso da terapia de elongação, durante o cabotegravir, e reduzindo a suscetibilidade da cabotegravir nos 3 e a ribavirin em 2 dos participantes. No grupo oral, 3 participantes tiveram falha virológica, mas não aconteceu o desenvolvimento de mutações de resistência durante o tratamento em nenhum desses participantes. Quanto aos efeitos adversos, novamente, o principal efeito adverso foi reação do local de aplicação em 86% desses pacientes, principalmente dor leve a moderada, uma duração curta, de até no máximo 3 dias, eles tinham isso. Além disso, também tiveram incidência de nasofaringite, cefaleia, infecção de via aérea superior e diarreia. Quanto aos efeitos adversos graves, eles ocorreram em 18 pacientes do grupo de longa ação e 12 do grupo oral. Cada tipo de evento aconteceu em um paciente. Meio que um paciente só desenvolveu cada tipo de efeito adverso. Menos a hepatite A, que aconteceu em 3 participantes do grupo de longa ação. Aqui é uma tabela só mostrando os efeitos adversos. A gente vê aqui só interessante aqui, né, que o principal de elongação continua sendo relacionado à injeção. Mesmo assim, quando a gente vê, quando tira aqui nessa quarta linha, quando a gente tira essas reações ao local de injeção, diminui drasticamente a quantidade de efeitos adversos. Na terapia de elongação, a concentração plasmática do cabotegravir da rilpivirina foi similar à concentração... Eu acho que eu estou parteado aqui. Bom, na semana 48, foi aplicado um questionário de satisfação,
que eu tinha falado. A pontuação no grupo TARV de longa duração foi maior que no grupo oral, a diferença ajustada de 4,1 pontos. E 257 dos 259 participantes que responderam ao questionário relataram que preferiam o tratamento de longação que o tratamento oral prévio que foi feito durante aquele período de início do estudo. Isso. Algum comentário sobre o FLE, doutor? Então, o FLAIR, como você mostrou, ele trabalha com essa estratégia que é diferente dos outros estudos e que é diferente da maior parte da estratégia dos pacientes que hoje em dia são candidatos ou foram candidatos mundo afora à terapia de long-acting. Porque o FLAIR trabalhou com a ideia de indução-manutenção. Né? Então, o paciente já começa a terapia antirretroviral pensando em fazer o switch, né, posterior para o tratamento de longação. Uma coisa que às vezes acontece, hoje em dia menos, porque já se aprendeu a trabalhar com isso, nesses estudos com uma estratégia tão diferente, é uma expectativa das pessoas que entram nesses estudos para entrar no braço do tratamento long-acting, né? O que pode, eventualmente, gerar uma desistência pós-randomização. Né? Isso foi um problema que aconteceu no passado. Hoje em dia, esse problema foi já um tanto quanto diminuído pela boa orientação pré-entrada no estudo e pelo fato que, em geral, se oferece, ao final das 48 semanas, das 96 semanas, já previamente uma extensão. Ou seja, depois de um determinado momento, sim, se tudo der certo, você vai entrar no long-acting, né? Você vai entrar na estratégia desse novo tratamento. Outra coisa que apareceu no FLAIR, que foi uma novidade específica do FLAIR na época, foi o fato de que esses 3 pacientes que falharam, eles tinham características muito parecidas. Se não me engano, os 3 eram da Rússia. Eu posso estar enganado, mas e que obviamente não quer dizer nada, serem da Rússia, mas o fato de que lá é muito importante o subtipo A, né? E os 3 tinham subtipo A. Os 3, ou 2 pelo menos, tinham a 74I, né? Que é um polimorfismo que não diminui a sensibilidade ao cabotegravir, mas hoje em dia pensa-se que talvez aumente a possibilidade de seleção de cepa de outras mutações de resistência para essa droga. E os 3 também tinham o índice de massa corporal acima de 30, o que eventualmente pode ser um problema. Né? Para essa população com índice de massa corporal maior, talvez você precise de uma agulha mais profunda, que é o que começou a ser usado também. Então, de qualquer forma, levantou a ideia de que os fatores que poderiam mais estar associados à falha a CAB-RILP seriam resistência transmitida, né, a não análogo nucleosídeo de uma maneira geral, ou resistência transmitida, ou uma resistência adquirida no passado sem registro, né, isso poderia ser acessado a genotipagem de DNA integrado no momento da entrada dessa estratégia, né, se tem ou não mutação lá mesmo, de fato. Nesse estudo, se não me engano, os 3 tinham mutação para não análogo e 1 tinha mutação para inibidor de integrase, né, dos que falharam. Antes de entrar no long-acting, né, antes de entrar no estudo. Enfim, e os outros fatores de risco seriam... a 74I não ficou muito comprovado, porque, na verdade, a maior parte dos pacientes com a 74 que entraram no estudo suprimiram. Então, realmente... E não tem alteração fenotípica a droga. Então, ela ficou um pouco subjúdice. O subtipo A se manteve em algumas análises como, de fato, um fator de risco para falha CAB-RILP. E os outros 2 seriam, então, esse, que também está sendo circunnavegado por uma alteração na injeção, o índice de massa corporal maior, e o que você já falou também, que é a mutação adquirida ou transmitida na análogo nucleosídeo. Só me corrigir aqui rapidinho. Aqui é sobre o artigo 5. Achei que era sobre o artigo que eu tinha retirado depois. Porque aqui ele só coloca que a concentração do cabotegravir da rilpivirina manteve semelhante, tanto na fase que os pacientes fizeram aquela indução com uso oral, quanto na fase que eles já estavam utilizando o uso injetável. E os 3 participantes que tiveram falha virológica no grupo de tratamento injetável, eles tinham uma concentração de cabotegravir e rilpivirina no menor quartil. Eles também levantam a possibilidade de ser pelo maior peso deles, que o doutor falou, eles tinham um IMC maior que 30,
E aqui é só um gráfico mostrando a concentração sérica tanto do cabotegravir em cima, quanto do rio bivirina embaixo. Perdão por ter confundido. Bom, esse próximo artigo, ele não é tão interessante assim do ponto de vista acadêmico. Ele não vem mostrar assim a eficácia de tratamento que nesses outros artigos assim, mas ele mostra um projeto em São Francisco. É primeira demonstração de uso de cabotegravir e rilpivirina meio que no mundo real, assim. Pacientes de baixa renda, pacientes de risco. Desculpa, Foi feito para... só um a mais. Na Claro, verdade, para além disso, esse foi o primeiro estudo que demonstrou a eficácia em pacientes virêmicos. Né? Quase todos os sim, outros estudos que você citou anteriormente eram pacientes que já estavam suprimidos. Né? E esse não. Esse é praticamente você resgatar com o cabo Hilp. Né? isso. Tanto que naquele estudo que os pacientes foram selecionados com uma carga viral maior que 1.000, eles fizeram um tratamento de início ali para diminuir a carga viral. Bom, aqui os pacientes tinham ou não supressão viral. Como eu falei, uma clínica em São Francisco, Estados Unidos, que atende pacientes majoritariamente de baixa renda. Ele também coloca até um auxílio que é dado para os pacientes. Eles davam um dinheiro, pelo menos, para o transporte, para os pacientes conseguirem procurar a clínica. Um artigo bem legal, assim, de como foi feito. Vale a pena demais ler esse artigo aqui. Bom, Eu gosto pacientes com bastante qualquer história. desse trabalho. Sim, gostei bastante. Pacientes com qualquer história de resistência à rilpivirina foram excluídos de início, porém era permitido que eles ficassem incluídos se eles tivessem até uma mutação contra inibidores da integrase. Foi permitido também pacientes que eram co-infectados por hepatite B, se eles concordassem em continuar ou iniciar o tratamento contra a hepatite durante o período do estudo. E pacientes, obviamente, eles tinham que estar dispostos a receber injeções mensais e ter um meio de contato confiável. Os autores eles colocam assim, bastante critério quanto a isso, para o paciente conseguir voltar. Então, como eu falei, eles davam um incentivo para o paciente conseguir o transporte para lá, eles tinham que ter um meio de contato confiável deles mesmos. Se não tivesse, tinha que apresentar algum contato confiável do paciente, que os pesquisadores pudessem falar com essa pessoa para achar o paciente. Bom, os pacientes que entraram foram encaminhados por médicos para essa clínica, foram avaliados por farmacêuticos, todos eles tiveram algumas entrevistas para ser orientados sobre o uso da medicação, a eficácia do tratamento, possíveis efeitos colaterais e o risco que haveria se eles interrompessem o tratamento. Todos os pacientes eles concordaram em voltar ou iniciar o TARV oral, se eles suspendessem o TARV de elongação injetável, e foi iniciado o esquema direto. Não teve aquela fase de indução oral, nem com TARV padrão, nem com cabotegravir e rilpivirina oral. Já foi iniciado injeções intramusculares, independente do estado de supressão, e isso aí também tirava a barreira de usar comprimidos durante o mês. Boa parte desses pacientes escolhidos, eles não tinham habitação, tinham local para guardar o comprimido, não sabiam se iam conseguir fazer o uso do TARV oral por esse período. Então já iniciaram diretamente com o TARV injetável. Foi com cabotegravir e rilpivirina a cada 4 semanas, naquela dose padrão que a gente já conversou. Pacientes sem supressão viral tinham visitas mensais até alcançar a carga viral menor que 30 cópias, e eram realizados também um teste de resistência na data da segunda injeção, se a carga viral ainda estivesse detectável. Se o paciente soubesse que ele não ia conseguir tomar a dose, se soubesse que tinha algum planejamento assim, que ele iria atrasar a injeção por mais de 7 dias, era aconselhado que ele retornasse a TARV oral até o uso novamente do injetável. Os pacientes, os pesquisadores já deixaram com pacientes uma carga de comprimidos para um mês de uso, mesmo que eles deixaram guardado ali uma caixa com eles mesmos, para caso fosse necessário eles voltassem a usar. E no caso de atraso por mais de 10 dias, era realizado um novo teste de resistência, além da carga viral. Caso fosse só até esses 7, entre 7 e 10, eles só usariam a carga oral e voltariam a usar o injetável quando possível.
novamente, aquele uso, né, de cabotegravir, a primeira dose, uma dose um pouco maior, depois mantendo 400 e 600 miligramas. Nos modelos farmacocinéticos que os pesquisadores colocam, já previamente pesquisados, era permitido um intervalo de até 60 dias para continuar uma dose de manutenção. Se não houvesse necessidade de iniciar novamente com essa fase de indução com uma dose maior. Mas eles escolheram uma medida mais conservadora, colocaram até no máximo 42 dias, que é 28 dias de intervalo entre uma dose e outra, mais 14 dias de atraso. E após isso era usado, caso passasse desse período, aí sim seria usado uma dose de iniciação com 600 mais 900 miligramas. Aqui também... Posso fazer só um comentário aqui? Desculpa. Sim, claro. Só um comentário rápido. A recomendação oficial é essa, é de 62 meses. Né? Ou seja, menos de 2 meses, você simplesmente segue o que vinha fazendo. Mais de 2 meses, você faz as doses de ataque. Esse estudo, no entanto, era uma população muito específica, como a gente falou. Né? Uma população de pacientes que estavam em resgate ainda. Né? Então, ele não era um paciente suprimido já há muito tempo. E provavelmente, um pouco mais de atraso não faria muita diferença. Né? No resgate, onde você pode já estar pensando na possibilidade de haver algum grau de resistência adquirida no passado, quando as opções terapêuticas vão estreitando, evidentemente você tem uma tendência a ser um pouco mais agressiva. O paciente já era virêmico até outro dia, né? A chance de uma perda de dose um pouco mais prolongada, haver um escape virológico mais perigoso, era maior. Por isso que houve essa opção por ser mais conservadora aqui. Isso, por isso que nesse período aqui um pouco menor já era iniciada a dose de indução novamente. Bom, foram 132 pacientes selecionados entre 1º de fevereiro de 2021 e 15 de abril de 2022. 51 iniciaram o uso da TAV de longa ação e 39 pacientes utilizaram pelo menos 2 injeções. Voltaram 2 vezes para aplicar. É um N bem pequeno, mas eu acho que a importância desse estudo é mais sobre iniciar um tratamento de pacientes que não tinham uma supressão virológica e também pela parte social dele. A idade média dos pacientes era de 46 anos. Tinham, entre todos os pacientes, 3 mulheres cis e uma mulher trans. E um paciente tinha a mutação N55H de resistência. A gente já comentou sobre ela algumas vezes aqui. Aqui é uma tabela só com as características dos pacientes, tá? Entre os que iniciaram o tratamento. Quanto aos resultados, né? Dos pacientes com supressão virológica prévia, todos mantiveram a supressão. Intervalo de confiança 95%, esse era um N de 24, uma média de 6 injeções deles, variando entre 2 injeções e 8 injeções. Um paciente, se eu tinha falado lá, né, caso o paciente soubesse que não ia conseguir voltar a tempo, o paciente ele se ausentou do país e ele, nesse período, ele usou o TARV oral e manteve a supressão virológica, mesmo voltando 83 dias depois. A gente tinha falado até 42 dias, ele mantinha, esse paciente voltou 83 dias depois, manteve uma supressão virológica. Quando os pacientes com viremia detectável foram 15 nesse total, 12 do início, né? 80% desse número atingiram a supressão virológica, incluindo aquele paciente que tinha mutação N55H. Dos 3 restantes, apesar deles não terem supressão virológica, eles apresentaram uma diminuição da carga viral em pelo menos 2 logs. Aqui é sobre a carga viral dos pacientes. Cada linhazinha é um paciente. A gente vê que no final todos ou vão a zero, ou pelo menos continuam aqui bem diminuído. Esse que é o paciente ter a carga virológica ainda. Nenhum paciente decidiu descontinuar o uso devido aos efeitos adversos, apesar de ter aparecido. Então, os efeitos adversos, a maioria foi de leves a moderados, novamente. Um paciente só desenvolveu uma celulite no local de administração, mas foi tratado com antibiótico terapia sem mais problemas para ele. Quanto ao tempo de aplicação, né? 34 pacientes, 37%, tiveram injeções aplicadas no tempo esperado. Um paciente teve um atraso para uma injeção e 2 tiveram atraso para 2 aplicações. No caso de 2 episódios de atraso, eu fazia aquela dose de indução em quantidade maior, mesmo que não passasse dos 10 dias. E ainda assim, todos esses pacientes mantiveram a supressão virológica após o atraso. E é isso. Algum comentário, doutor, sobre essa experiência? Então,
como você frisou, né? Esse é um estudo que não dá para discutir muito metodologicamente, né? Ele não é um estudo de registro, não tem cálculo de tamanho amostral, não tem análises sofisticadas com grupo comparador, mas, por outro lado, ele é um estudo muito corajoso, que eu acho muito interessante, porque ele é um estudo com uma prova de conceito, na verdade. Nas primeiras vezes que essas long actings apareceram, nos primeiros momentos em que a gente começou a discutir isso, eu cheguei a participar de uma discussão em que eu falava das pessoas com muita vulnerabilidade social, né? Como são essas pessoas, essa população da enfermaria 86, né? População, muitos em situação de rua, enfim, situações muito específicas. E havia uma ideia de que seria muito difícil implementar, porque teria que ir atrás dessas pessoas para fazer a nova injeção, enfim, que isso seria difícil. E o que esse estudo mostrou é que é viável, né? Com prova de conceito, e a gente está falando aqui de pacientes que não têm grandes expectativas de adquirir a supressão viral de outra maneira, porque simplesmente não se consegue adesão a mesma esquema simples de pílula única diária. Esse estudo já chegou a um N maior, né, dos pacientes virêmicos, já passou de 50 na última avaliação. De 53, tinha havido 3 falhas, e essas 3 falhas, na verdade, eram pacientes, como você citou, esse estudo não limitava a resistência prévia, né? Podia ter resistência não análoga desde que não tivesse mais de uma mutação para integrase. Mas começou a haver falha nesse grupo. Então, houve uma mudança no protocolo posterior, né, para não permitir, principalmente, mutação de inibidor de integrase prévia, porque realmente isso dificulta bastante, né? Ou pelo menos tanta mutação para não análogo. Mas, de qualquer maneira, é uma resposta muito boa. A gente está falando de pacientes que não conseguia se fazer nada com esse grupo. E a gente fica pensando em pacientes nossos, né? Em pacientes nossos que já estão, sei lá, na 5ª perda de segmento, que a gente não consegue trabalhar junto para melhorar a adesão, que internam com frequência, o quanto que não seria tentador simplesmente na alta fazer um cabo HILP e, obviamente, ter que acompanhar essa pessoa, né, com alguma forma, com um serviço social forte também, com consultório de rua, para que essa pessoa pudesse ser buscada a cada 2 meses para fazer a injeção. Porque claramente o modelo de pílula única, mesmo o modelo de pílula única diária, não está dando conta dessa população, né? A perda de segmento é muito frequente. A Mônica Gandhi já teve algumas vezes aqui no Brasil, e eu já tive a oportunidade de conversar com ela, e ela é só um pouco desesperançada com essa história da rilpivirina, justamente pelo fato que a gente usa não análoga há muito tempo e que a rilp já tem muita resistência adquirida na população. Ela acha que talvez a melhor combinação para o cabo, para essa população, seria o lenacapavir, que você vai falar dele agora, né? E ele já tem alguns estudos de cabo e lena. O grande problema de cabo e lena é que o cabo é 2 meses, o lena são 6 meses. E aí, se a pessoa perde uma injeção de cabo, ela vai ficar com lena monoterapia por 4 meses, né? E isso, o leno não tem uma barreira contra a resistência muito alta. Então, há um grande risco de resistência nessa situação. Bom, vamos parar de falar um pouco agora de cabotegravir, né? A gente vai trocar agora para o lenacapavir. E também vamos parar de falar de tratamento e vamos falar sobre PrEP. Esse artigo aqui, primeiramente, ele é focado em homens e pessoas de gêneros diversos, mas ele também tem uma segunda parte, que é focada em mulheres. Só que eu vou trazer só essa parte aqui, para não ficar muito repetitivo, tá? Bom, na introdução, o Arthur coloca, primeiramente, que tem um aumento no número de diagnósticos nos Estados Unidos, né, de HIV em homens que fazem sexo com homens e em mulheres trans. Em 2022, 67% dos novos casos eram entre homens cis gays. E ele coloca ainda que o uso mundial de PrEP ainda está abaixo do que era esperado pelos objetivos da UNAIDS. E até 2025, os objetivos que tinham até 2025, só 16,5% quanto ao PrEP foi alcançado. Então, ele traz o lenacapavir, que é o inibidor do capsídeo do HIV com meia vida longa, que permite a administração subcutânea semestral como uma possibilidade. E o objetivo desse artigo é avaliar a segurança e eficácia do Lena para a prevenção de HIV em homens cis, mulheres e homens trans e pessoas não binárias que mantêm relações com pessoas designadas homens ao nascer, principalmente relações anais receptivas. É um estudo fase 3, multicêntrico, duplo cego e randomizado. Foram em 92 centros nesses países, incluindo o Brasil.
Os participantes eles eram divididos em dois grupos. Um deles iriam usar o PrEP com lenacapavir subcutâneo a cada 26 semanas. E no outro grupo seria feito o PrEP com entricitabina e tenofovir oral diário, padrão. Era dividido em uma razão de 2:1, de lena para o PrEP padrão. E no final era para comparar a incidência dos dois grupos, tanto a incidência, na verdade, do HIV no grupo de lenacapavir com a incidência basal da população triada e comparado ao grupo que estava fazendo o PrEP padrão. Ele meio que coloca a incidência de background na população. Isso, foi isso que eu entendi. Ele coloca base e incidência, eu não sabia como traduzir isso. Mas a incidência do background da população. Aqui é o desenho do estudo, né, que foi primeiramente o screening da população, e escolheram essas pessoas, homens, mulheres trans, gêneros diversos. Os pacientes com HIV negativo, logicamente os HIV positivos foram excluídos, já que é um estudo sobre PrEP. Foram divididos tanto no uso de lenacapavir ou no PrEP padrão. Critérios para os participantes: maior ou igual a 16 anos de idade, realizarem relações anais receptivas sem preservativos, com parceiros designados homens no nascimento, que eles não tivessem usado anteriormente PrEP ou testagens recentes, nos últimos 3 meses que ele coloca, HIV negativo, claro. Depois de incluídos no estudo, todos realizados, fizeram testes rápidos, exame de carga viral para HIV e testes para ISTs. Aqui é só a seleção dos pacientes e a divisão nos dois grupos. A gente vê aqui embaixo que foram 1.800 para o uso de lenacapavir e 900 para o uso de entricitabina e tenofovir. Parece pouco, mas é porque foi aquela divisão de 2:1. Mesmo depois da randomização, os pacientes recebiam doses de placebo. Ou os pacientes que estavam no grupo lenacapavir, eles recebiam doses orais diárias de placebo, ou os pacientes que estavam no tratamento padrão recebiam injeções subcutâneas de placebo a cada 6 meses. No grupo do lenacapavir, foi feito dose oral, meio que igual aquela dose de indução do cabotegravir e rilpivirina, foi feito dose oral no primeiro e no segundo dia, depois mantido com a dose subcutânea. Os pacientes eram avaliados na semana 4, 8, 13 e a partir daí a cada 13 semanas, quando era realizado, exame físico do paciente, exames laboratoriais, a carga viral não, o teste rápido. Também eram feitas testagens para IST e, caso fosse necessário, era prescrito o tratamento nesse momento já. Quanto ao atraso, os pacientes que atrasavam a dose de lenacapavir, eles tinham colocado uma média de 26 semanas, mas aceitava até 28 semanas. Os pacientes que passavam dessas 28 semanas realizaram todas as testagens novamente, de uma nova indução com lenacapavir oral, naqueles 2 dias, ou placebo, caso eles estivessem no uso de TAV oral, no uso de PrEP oral. E no caso de desistência, era prescrito o tratamento com PrEP padrão para o paciente, com entricitabina e tenofovir. Ainda assim, teve um problema no estudo que entre dezembro de 2021 e maio de 2022 teve uma interrupção, porque os lenacapavir que eles tinham disponíveis tinha uma incompatibilidade do medicamento com frascos de vidro que estavam sendo utilizados. Então, nesse período, os pacientes receberam dose oral do PrEP padrão ou uma dose oral de lenacapavir semanal até aí. Mas foi só durante esse período, depois voltou ao tratamento que cada um já estava. Na metodologia, foi estimado que 3.000 participantes, dariam mais que 95% de poder estatístico para detectar uma redução de pelo menos 20% da incidência de HIV do grupo de lenacapavir. Isso considerando que a incidência de base seriam aproximadamente 3 infecções em 100 pessoas ano. Isso também isso que eu tinha falado, né, da infecção da população de background. Bom, entre junho de 2000,
28 de junho de 2021 e 2 de dezembro de 2023. Foram 4.807 participantes triados. Entre esses, 3.200 foram randomizados. Isso aqui está em 2.180 do grupo LEM, 1.088 do grupo de intricitabina e tenofovir, mas ainda tiveram algumas exclusões após isso, que chegou naquele número que a gente tinha falado mais cedo. Quanto à adesão ao tratamento, a adesão às injeções era de 91% na semana 26, que será a segunda dose, e 92,8% na semana 52, sendo semelhante entre os dois grupos. Entre os dois grupos, sendo que no grupo que estava com a PrEP padrão, eles estavam recebendo placebo. E uma adesão alta aos participantes que estavam em uso da PrEP padrão, que era, eles caracterizavam a adesão alta a maior ou igual a 4 comprimidos por semana. Era de 82% na semana 8, diminuiu para 67% na semana 26 e 62% no final de um ano, na semana 52. Aqui é só as características dos participantes. A gente vê, só levantar aqui que no Brasil, o número total de participantes do grupo de lenacapavir estava de 769 e no grupo padrão estava de 396. E são todas aquelas exclusões de pacientes, né, saindo do estudo. No final, tiveram 11 novos casos de HIV, 2 no grupo de lenacapavir, que tem uma média de 0,1 a 100 por 100 pessoas ano, e 9 no grupo de entricitabina tenofovir, que dá uma média de 0,93 por 100 pessoas ano. Lembrando que o que ele colocou como background era de 3 casos a cada 100 pessoas ano. Então, em relação à incidência, essa incidência de base, né, do background, teve uma redução de 96% do grupo de lenacapavir, IRR de 0,04. E em relação ao grupo entricitabina tenofovir, teve uma redução de 89% na incidência, o IRR de 0,11. Aqui é só a incidência, né, do HIV nos pacientes. Esse primeiro era a incidência do background, ele coloca como 4.634 nesse período. Do lenacapavir foi de 2 infecções e do entricitabina tenofovir de 9 infecções. Aqui é a comparação entre eles, entre o lenacapavir e o da população geral. A gente vê que a de menor que 1, né? Quanto diminuiu, de 0,04. E em comparação com a PrEP em uso de entricitabina e tenofovir, também teve essa diminuição. Nos 2 casos de infecção do grupo do lenacapavir, uma delas foi de uma mulher trans, infectada na semana 13. Na verdade, eles detectaram na semana 13, né? E o segundo participante era um homem cis gay, também detectado a infecção na semana 26. E ambos tinham mutação de resistência ao capsídeo N74D. Quanto aos casos da entricitabina tenofovir, todos os 9 casos, os pacientes tinham evidência de baixa adesão ou descontinuaram o tratamento por mais de 10 dias antes de ser detectado a infecção. Aqui é em relação aos 2 casos do grupo lenacapavir. Em cinza, a gente está vendo a concentração plasmática do lenacapavir. E essas linhazinhas são os pacientes. Essa em verde é a primeira participante, aquela participante mulher. Foi detectada novamente em 13 semanas, mas até semana 4 ainda tinha uma carga viral muito baixa. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Porque ele coloca que, eu não sei se eles não chegaram a analisar e só fazer um teste rápido e depois analisaram a carga viral nesses exames anteriores. Acredito que seja isso, mas eu não entendi. Ele coloca assim, o paciente foi diagnosticado na 13ª semana, mas em análises posteriores perceberam uma carga viral já em amostras antigas. Eu imagino que tenha sido isso. Só tenham feito a teste rápido e depois do diagnóstico reavaliaram essas amostras que o participante já tinha. E no segundo Exatamente. participante... Aí descobriram que essa é uma discussão, né? Porque como acaba mantendo a infecção com uma carga viral baixa e atrasa a positividade sorológica, eventualmente isso pode gerar uma manutenção da PrEP com o paciente já infectado e gerar resistência. Essa é uma discussão que tem com cabo também, né? Só saindo um pouco do artigo, doutor, eu não sei se
nesses casos, seria válido dosar a carga viral do paciente em todas as consultas, em vez de só fazer o teste Não, rápido? válido do ponto de vista técnico individual seria. Agora, do ponto de vista de investimento, é uma grande dúvida, porque aí você tem que calcular em saúde pública o famoso número de pessoas a testar. Quantas pessoas, de fato, você vai precisar testar com uma implementação de uma medicação que já é cara, vai encarecer ainda mais esse segmento para detectar um caso desse, né? É uma coisa que, de fato, a gente tem que avaliar com cuidado. Sim, teria que fazer várias vezes também, né? Porque, assim, o segundo participante, que era aquele homem gay cis, homem cis gay, foi detectado na 26ª semana, mas ele tinha carga viral na semana 4. Então, assim, ele passou 5 meses, aproximadamente, já com a infecção, mas também seria já na segunda dose, né? Não fez uma dose a mais. Sim, esse que é o problema, exatamente. No fundo, Recente, acaba né? sendo uma dose, né? Isso. E você tem que pensar isso em termos de implementação, né? Não tem muito jeito. Você tem que botar isso na conta. Sim. Isso a gente está falando de um caso em 2.500 pacientes que teriam que ser testados a todo momento com carga viral, né? Isso é uma coisa que acaba sendo muito difícil, né? Impraticável, né? Fazer isso. Bom, novamente, em relação aos efeitos adversos, o mais comum, como sempre, foi reações no local de aplicação, mas além desses, tiveram infecções retais por clamídia em 239 pacientes no grupo do lenacapavir e 128 no grupo padrão. Infecção orofaríngea por gonococo, novamente 283 no grupo lenacapavir e 119 no grupo padrão. E infecção retal por gonococo. E, respectivamente, foram 233 casos e 99 casos. Lembrando que é uma randomização 2:1, né? Então, na verdade, tinha 2 vezes mais pacientes no lenacapavir do que no grupo padrão, né? Que está semelhante entre eles. Alterações laboratoriais aconteceram em 84% dos pacientes, dos participantes do grupo do Lena e 87% do grupo padrão. A diferença notável que ele coloca assim, que as alterações laboratoriais também semelhantes entre eles. E uma alteração notável que ele coloca é quanto ao clearance de creatina. Clearance de creatinina é que na semana 26 tem um aumento no grupo do lenacapavir de 1,2 ml por minuto e uma diminuição do grupo padrão, provavelmente pela tenofovir, de menos 3 ml por minuto. E ao final de um ano, tem novamente um aumento no lenacapavir de 0,6 ml minuto e uma diminuição novamente no grupo padrão, de menos 2,9 ml por minuto. Aqui é só uma tabela mostrando todos os efeitos adversos. E a conclusão é que, o autor coloca que o lenacapavir semestral demonstrou uma eficácia superior à PrEP oral diária e uma redução de 96% da incidência do HIV em relação à população geral. O medicamento ele apresentou um perfil de segurança favorável. As únicas reações assim, importantes que tiveram são as reações locais, que eram comuns, mas todas elas eram leves. E foi isso. Muito bom, muito bom. Uma excelente revisão. Eu não vou me estender muito, gente, porque eu acho que o tempo já deve estar meio escasso, mas eu vou falar rapidamente do Lendo, do Purpose, dos dois Purpose, 1 e 2. Começando pelo Purpose 1, que foi. Esse é um estudo mais recente, mas o primeiro estudo do Lena foi um estudo em população feminina da África, né, que é uma população que, historicamente, temos sérios problemas em termos de captação e de manutenção em PrEP de uso diário. Inclusive com alguns estudos sendo interrompidos por futilidade em relação ao Truvada, por exemplo, contra nada. Evidentemente, há aí certamente um problema de adesão. O cabotegravir, que é uma medicação injetável que foi citada aqui, que já é usada para PrEP também há mais tempo, no estudo contra a Truvada, já tinha mostrado uma melhora de eficácia que praticamente transformava o Truvada em placebo. Se você pega o primeiro estudo do Truvada contra placebo, né, que é o IPREX, a diferença da curva do placebo versus do Truvada é menos significativa do que a diferença do cabotegravir contra o Truvada. A gente sabe que o Truvada, se a pessoa tomar 5 dias por semana, provavelmente funciona. Mas como você mostrou no Purpose 2, 1/3 já nos 6 meses de PrEP já não está usando, não é todo dia, não está usando metade dos dias.
Então, a adesão vai caindo muito. E isso, nessa população inicial do Purpose 1, que era de mulheres, era uma coisa ainda mais notável. E o que é importante, por que é importante você calcular essa incidência de base, né, na população estudada? Porque você não pode mais usar placebo no estudo de PrEP. Né? Então, você não pode, teoricamente, dizer o quanto que a PrEP, os modelos atuais, previnem em comparação a nada, em comparação à população em geral. Então, para ter essa estimativa, é que se coloca essa incidência estimada, né, na base dessa população. No caso das mulheres na África do Sul, por exemplo, mulheres entre 17 e 22 anos, era muito próxima dessa que você falou agora, em torno de 2,7%. Então, você imagina, 2,7% das meninas, das mulheres jovens, entre 17 e 22 anos na África, se infectam pelo HIV, em um ano. Então, isso é um problema sério de saúde pública. Bom, o estudo do lenacapavir, o grupo TAF e o grupo TDF foram feitos os dois braços, TAF-FTC e TDF-FTC. A incidência nesses dois grupos foi a mesma, praticamente, da incidência de base estimada. Ou seja, nesses dois grupos foi 2,3%, 2,5% a taxa de incidência. Ou seja, praticamente não funcionou em nada, TDF e TAF. E o lenacapavir foi zero. Nenhuma menina, nenhuma mulher entre 17 e 22 anos se infectou pelo HIV. Esse que você mostrou agora foram 2. Ou seja, é muito pouco. Como você falou no início muito bem, de forma muito apropriada, a gente precisa, a gente precisa escalonar muito. A gente está 20 vezes, pelo menos, abaixo da PrEP que a gente precisa escalonar aqui na América Latina, por exemplo, para que a gente possa realmente ter um impacto significativo na incidência e interromper a cadeia de transmissão. E, claramente, a gente não vai atingir isso com a PrEP oral. Então, essas estratégias são fundamentais. O lenacapavir ele ainda não é colocado como estratégia de long-acting para tratamento porque ele não tem parceiro. Foi feito um estudo com anticorpos monoclonais, mas os anticorpos monoclonais não vão para frente tão cedo. Então, o Lena, enquanto ele não tiver um parceiro long-acting, ele vai ter dificuldade de se colocar para esse tipo de estratégia. Mas para prevenção, tem, claro, para efeitos, existem alguns poucos casos de úlceras mais graves no lenacapavir implantável, mas para prevenção ele é perfeito, porque ele é, primeiro, 6 meses, depois eu vou falar mais uma coisa sobre isso, segundo, eficácia muito alta, e terceiro, o Lena não está colocado como estratégia preferencial de tratamento. Então, esses casos que você falou que houve infecção e houve até resistência, eles vão começar o tratamento com dolutegravir, ou com bictegravir, ou com o que quer que seja, ao contrário do cabo. Cabo, quando tem infecção com resistência, você tem que passar por um tratamento de segunda linha já de cara. Né? Então, o lenacapavir tem esse benefício adicional de que é uma droga para prevenção muito eficaz e que não está incluída nas modalidades preferenciais de tratamento em primeira linha. E tem mais um dado, o último dado que eu vou falar, gente, depois eu encerro. Tem dados farmacocinéticos que foram apresentados no CROI esse ano, do Lena como injeção intramuscular, mantendo níveis séricos acima dos obtidos por esse implante a cada 6 meses, até um ano depois. Então, existe a viabilidade de você fazer uma estratégia de Leno profilática com uma injeção intramuscular por ano. Então, isso fica muito próximo de uma vacina. Claro que não é uma vacina, a gente não está fazendo imunoestimulação, né? Mas na cabeça das pessoas é uma injeção que você vai aplicar a cada ano e que vai ter praticamente 100% de eficácia. Então, certamente esse é um caminho muito sedutor para a gente avançar se a gente conseguir superar questões de barreira de acesso, de equidade e de preço. Muito obrigado, doutor, pela ajuda. Estevão, muito obrigado. Foi excelente. Alguém quer fazer Agradeço. uma pergunta? Calma aí. Ó, vou virar você aqui para todo mundo, para você poder ver a galera toda aqui. Não está tão boa, né? Todo mundo Não sei. Acho que eu congelei aqui. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, a gente não está te vendo. Você está congelado na tela. Estou congelado. Te ouvindo, Não a sei gente bem está. por quê. Não sei bem por quê, mas de qualquer forma, gente, agradeço a beça a chance de participar. Para mim é sempre um prazer revisitar esses estudos. Sempre aprendo muito. A apresentação foi muito boa. Fico feliz de ter tido essa oportunidade. A Júlia quer te fazer uma pergunta aqui. Bom dia, tudo bem, doutor Estevão? Bom dia, tudo bem? Uma dúvida que eu fiquei.
você acha que existe uma possibilidade, eu estava pensando nos pacientes que têm viabilidade oral, não só questão social, mas pacientes de terapia intensiva. Se haveria uma possibilidade da gente usar o CAB-RIO em alguma situação, mesmo que transitória, nesses pacientes que não têm condição de iniciar TARP oral? Eu acho extremamente sedutor isso. É óbvio que a gente não tem estudos nessa população, né? Mas na minha cabeça, né, claro que você tem outras coisas a considerar em paciente de terapia intensiva, que a gente sabe, né? Sim. Que interação não é um grave problema, um pouco para RIUP, mas não para cabo, mas eventualmente a absorção mesmo intramuscular em pacientes que têm algum grau de instabilidade hemodinâmica, mas enfim, para mim é extremamente tentador. A gente tem sérios problemas nessa população, né, em relação à utilização de sonda para administração de medicação. Então, na minha percepção, eu acho que é um caminho que também pode ser trilhado. Acho que os estudos de implementação nessa população, é claro que, novamente, vão ser muito mais próximos, com mais frequência próximos dos trabalhos de pacientes virêmicos, né? Mas depois que se mostrou a viabilidade de pacientes virêmicos de você tratar, eu acho que é tentador. Novamente, a gente tem que tomar cuidado em relação ao cabo, né, porque é um medicamento da classe de integrase. Curiosamente, o cabo, embora seja uma medicação muito parecida com dolutegravir, é uma medicação que muito mais frequentemente seleciona mutações na linha da 148 e 140, né, que o dolutegravir praticamente não seleciona, mas são mutações muito pesadas, né, para a classe de integrase de uma maneira geral. Mas eu, sinceramente, fico tentado. Assim como a gente tem usado, não mais vamos usar, a gente usava infuvirtida, às vezes, para proteger o dolo nessa população, né? Então, certamente, você ter uma via de administração de antirretroviral que não seja via enteral é tentador, né? Eu acho que seria bastante interessante começar a ver prospectos de estudos nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigado a você. Estevão, é isso. Muito obrigado, pessoal aqui. Nada, André. Valeu, pessoal. Foi um prazer, Estevão. gente. Foi um Obrigado, prazer, um aí. ótimo dia de trabalho para vocês. Tudo de bom. Eu também. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.